Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, a gente vai falar ainda sobre os atos de invasão e aquele repórter que estava lá, da Reuters, e que gravou as cenas. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber: aconteceu a filmagem e olha só o momento exato que eu vou colocar aqui para vocês. Chega o rapaz, tem um repórter profissional aqui atrás, você consegue perceber. Olha só o chute que ele dá na porta. Pronto. Essa é a imagem. Você consegue ver o repórter aqui no seu canto à esquerda e olha só que coincidência, à esquerda. E o cara dando o chute aqui. Vamos entender um pouco mais sobre isso e qual a repercussão. Essa é a foto. Essa. Resultado, motivo, colocar culpa, incriminar Bolsonaro. Nas fotos, em pictures, os apoiadores de Bolsonaro invadiram os aposentos do governo em Brasília. Tá? Os prédios do governo em Brasília. É isso aqui que quer dizer. Dá uma olhada que a foto condiz totalmente com a situação que a gente vê aqui. Pronto. Aqui tira a foto, aqui está a foto. Aqui tira a foto, aqui está a foto. Não só com essa, são várias e várias fotos que foram tiradas, muitas que incrivelmente dentro do gabinete, como se aqui, olha só, lá dentro, como se eles estivessem deixando essas fotos acontecerem. No mínimo, muito estranha essa situação. No mínimo, muito estranha. Então, assim, já tem-se um nome, tem-se uma foto que está circulando. O próprio senador Marcos Duval coloca aqui a foto. Eu não vou colocar por questões. Deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó. Só esse ponto aqui, tá? Aqui onde está a foto dele, do repórter, do Reuters, e um trecho do microfone onde você consegue perceber aqui que é a Reuters, que é uma empresa jornalística que trouxe as imagens em primeira mão em relação ao Bolsonaro. Como que esse repórter sabia? Como que esse repórter estava lá dentro e fez essas gravações? Como que todas essas imagens foram vazadas? Esse aqui é o ponto que faz a discussão de tudo isso que está acontecendo ficar cada vez mais estranha. Já tem um nome, e, gente, me desculpem, eu sou advogado, eu não vou me complicar, eu sei que não tem nada oficial ainda com relação a esse nome, eu não vou colocar para vocês. Então, se vocês quiserem ver o nome, vai no perfil do Marcos Duval, ele tem imunidade parlamentar, eu não tenho, tá? Então eu não quero responder um processo, caso não seja mesmo esse indivíduo, mas o Marcos Duval citou e soltou quem é esse repórter, tá? E é interessante, se você quiser saber, você dá uma olhada lá no perfil do Marcos Duval, tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar com a coisa aqui que tem muita coisa cabeluda. Adivinha quem está num jantar com Lula lá em Portugal? Pois é um certo ministro que não deveria ter qualquer envolvimento político, mas tem. Matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha. Gilmar Mendes janta com Lula em Lisboa. Ministro do STF Gilmar Mendes participa de jantar oferecido a Lula neste sábado, dia 22, em Lisboa, pelo presidente de Portugal. Então, dentre os nomes que estavam nessa listagem do jantar, estava exclusivamente o ministro Gilmar Mendes, o que chamou muita atenção essa proximidade nesse momento, nessa ida a Lisboa entre Lula e Gilmar Mendes. Também, agora eu vou trazer uma outra matéria que foi divulgada no Pleno News. Essa é a democracia de esquerda. A polícia teve que confiscar as panelas para silenciar atos contra Macron. O presidente da França, que é de esquerda, e olha só, vamos fazer uma análise aqui. Ele está sofrendo vários protestos, várias críticas. Por quê? Por ter feito a coisa certa, em tese. Eu não conheço o sistema previdenciário da França.
O Macron fez a reforma da Previdência lá da França, igual o Bolsonaro fez aqui. Não conheço o sistema da França, mas eu sou capaz de apostar que o Macron está certo nessa história. Porque nenhum presidente, em sã consciência, toma uma medida totalmente antipopular ou antipopulista se não for estritamente necessário. Você acha que hoje, se precisar cortar o Bolsa Família, se não for estritamente necessário e não for gerar um problema muito maior depois, alguém faz isso aqui no Brasil? Não. Reforma da Previdência, se não for necessário, não passa. Então, não conheço o sistema da França, mas por Macron estar arriscando a sua cabeça por isso, ele está fazendo certo. Só que aí o sangue esquerdista ou sangue de esquerda vai subir. Se ele está fazendo certo, ainda assim ele tem que saber que protestos vão acontecer. Isso faz parte da democracia. E qual é a medida dele? Mandar confiscar panelas para não haver panelaço contra ele. Pois é. É isso que a matéria do Pleno News traz aqui pra gente e divulga aqui pra gente. E vamos falar ainda sobre esquerdista, né? Não dá para parar, né? Vamos falar sobre a Argentina. Pois é, a inflação na Argentina passou dos 104%, a maior de todos os tempos na Argentina. Tá um caos, a Argentina tá indo rumo à Venezuela acelerado. E olha só, o Lula chora aqui, reclama porque a nossa inflação está em 13%, para controlar nada mais nada menos que a inflação que tem uma previsão de alta. Lá na Argentina, segundo Terra Brasil Notícias, a inflação argentina já abateu ali 104% e os juros estão a 81% ao ano. Taxa de juros gigantesca, muito alta. Então, assim, a gente tem que observar que uma das formas de conter a inflação é com o acréscimo de juros. Lula está atacando o Banco Central, está batendo de frente com o Banco Central justamente para que reduza os juros. Reduzindo os juros, a inflação vem. A inflação é um imposto que consome o seu poder de compra. Arrebenta. A inflação é culpa do governo e a inflação vai arrebentar o seu poder de compra. E Lula está apostando nessa moeda. Ele só está pensando no populismo dele, não está pensando hora nenhuma no mais pobre. Mas pelo menos mal, né? Esse mal que assola a Argentina já entendeu os erros que fez e, devido à sua baixa popularidade, o presidente Alberto Fernandes desistiu de concorrer à reeleição na Argentina. Ou seja, ele anunciou que não. Sabe, é ridículo. Ele sabe que vai perder de 0%. Zero. Ele não vai ter votação nenhuma, porque o povo argentino está com ódio dele. E daqui a pouco o Lula está indo pelo mesmo caminho. Já está despencando a aprovação de Lula, que começou, segundo eles, com 55%, depois caiu para 40%, agora já está em 36%, e na próxima pesquisa já está nos seus 25%. Então, é grave. Por quê? Porque a gente sabe que as medidas econômicas que a esquerda toma são devastadoras, são críticas. São uma série de medidas totalmente equivocadas que a esquerda teima em tentar. Olha só essa outra aqui. Ministro da Defesa diz que o movimento dos sem terras não está ajudando. O governo Lula está preocupado. Eu ia falar um palavrão, mas não vou. Preocupado é o caramba. O cara tá levando o líder dos sem terras para fazer passeiozinho com ele à custa do nosso dinheiro público, da gente que banca isso. Preocupado é o cacete. Não tá nem aí, tá incentivando, tá torcendo para que aconteça. E acha que o brasileiro não vai ficar com raiva? Tá de brincadeira. E você, ô esquerdista, que defende o MST, invadir terra aí de produtiva, terra de quem tenha propriedade, eu quero ver se você vai ficar feliz. Imagina que, de repente, um grupo aí do seu bairro entende que tem muito morador de rua no seu bairro. E se você tem um quarto sobrando, você tinha seu filho, você, sua esposa e 2 filhos.
Tinha um quarto para cada filho, sua casa. De repente, os seus filhos casaram, cresceram, foram embora. Você tem 2 quartos improdutivos na sua casa. Aí, de repente, eles resolvem invadir, você sai para a praia, chega em casa, de repente, 2 marmanjos, cada um no quarto lá, e fala: não, é improdutivo, você não está usando, agora eu vou usar. Você vai ficar feliz? Hipocrisia pouco é verdade, né? Ninguém fica feliz quando um bando de vagabundo invade o que é seu. É simples assim. Você não vai ficar feliz. Então, desculpa esfarrapada essa de que Lula tá preocupado. Preocupado levando gente pra lá? Tá de brincadeira. Levando o cara que ameaça as invasões, levando o cara que anuncia as invasões para viajar com ele como conselheiro dele, dando cargos no INCRA, dando cargos no governo para essa turma do MST. Ah, vocês estão achando que o brasileiro é idiota, né? Me poupe. Vocês devem pensar que o brasileiro tem escrito burro na testa para acreditar numa imbecilidade dessa que vocês falam. Então, de brincadeira. Vamos lá. Já que nós estamos falando aqui, curto e grosso, vocês viram as falas imbecis do Lula, dizendo que pessoas com deficiência têm problema de parafuso e ligando a essas pessoas aos ataques das escolas. Pois é, eu errei num ponto. Falei que Lula não pediria desculpas de forma alguma. Mas não nego por completo o meu ceticismo, não. Psiquiatras, entidades, criticaram a fala de Lula sobre os transtornos mentais. A Associação Brasileira de Psiquiatria enviou carta ao presidente depois da declaração em que cita desequilíbrio de parafuso. Petista se desculpou no sábado. Então ele se desculpou. Então teve que ter uma entidade, uma associação, e vários outros se manifestaram. Uma celebridade, o Marcos Mion, se revoltou com a fala de Lula sobre as pessoas com deficiência. Ele falou que Lula é capacitista. Em reunião sobre a prevenção à violência nas escolas, o presidente afirmou que pessoas com deficiência mental têm problema de desequilíbrio de parafuso. E o Marcos Mion veio e pum, bateu. E enfim, aí Lula, com a sua cara lavada, veio pedir desculpas. Pediu desculpa ao povo brasileiro? Não. Pediu desculpa à associação e à artista. É só isso que ele ouve. É só isso que ele ouve. A associações, a sindicatos e a artistas. Quando associações, sindicatos e artistas se levantaram criticando ele, aí ele veio pedir desculpa. Ele não responde ao povo, ele não ouve ao povo. Tá? Então não pense que é pelo povo que ele resolveu se desculpar, porque não é. Não é. Ele não tem essa sensibilidade. E, na verdade, a desculpa dele foi porque a artista se levantou, foi porque a entidade se levantaram. Esses, ele dialoga, dá voto. Dá voto. Bora lá. Por fim, mas não menos importante. Jornalista Felipe Moura, Brasil, faz duras críticas a Lula. A Dula tirano, que manda invadir e ataca país democrático. O Felipe Moura Brasil fez essas duras críticas aqui em relação às falas do Lula sobre a Rússia e a Ucrânia. Depois Lula tentou consertar, mas o estrago já estava feito. Já não tinha mais o que resolver. Já tinha falado as asneiras que precisavam falar. Enfim, não dá mais para resolver. Então vamos só olhar o histórico de Lula. Aceita navios iranianos, que é uma ditadura aqui no Brasil, navios de guerra. Aceita, vai lá e põe no mesmo patamar Putin e a Ucrânia, de Zelensky. Putin invadiu a Ucrânia. Zelensky se defendeu. Putin vem cometendo crimes de guerra, atrocidades violentas. Vem abusando das suas próprias médicas no exército. Só você pesquisar no jornal, não estou inventando isso não. Sequestrando crianças, abusando de mulheres ucranianas, matando filhos na frente das mães, atacando hospitais. Sabe, as atrocidades sem tamanho que só uma guerra traz. A Ucrânia já pediu para essa guerra acabar. Lula fala que não.
Então uma coisa, sabe, tá feia, tá bem feio. Daniel Ortega, lá na Nicarágua, vem perseguindo as pessoas, vem violando a liberdade dos opositores políticos. Foi feita uma carta da ONU em críticas a Daniel Ortega da Nicarágua. Lula não quis assinar. Maduro é considerado um narcotraficante fugitivo, com cabeça a prêmio pelos Estados Unidos. Lula diz que é um grande companheiro e um parceiro do Brasil. Cuba, um ditador que tira direitos dos cidadãos, explora seus médicos aqui no Brasil através dos mais médicos em uma condição análoga à de escravo. E essa aqui os esquerdistas não falam nada. Porque ter cerca de 80% do seu salário confiscado, aqui no Brasil isso é legal. É ilegal. Mas por que nós podemos aceitar para os nossos irmãos cubanos? Tem coisa errada. Então, quando Felipe Moura Brasil fala que Lula gosta de adular ditaduras, ele não erra nem num ponto, nem numa vírgula. Está exatamente em cima da fala que tem que ser feita. Esse é o Lula. Esse é o presidente do Brasil. Esse é o Felipe Moura que fala a verdade. Doa a quem doer. Pois é, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. Diz se está gostando dos nossos vídeos. Não é tão fácil separar conteúdo, então às vezes algumas pessoas criticam, mas você não falou de tal coisa, você não falou de tal coisa. Se eu for falar de tudo, vai ter que ter live quase 24 horas por dia, porque já tem gente que reclama do tamanho dos vídeos, não dá para ver tudo. Então assim, a gente tenta separar aquilo que foi de mais importante no dia passado e coloca aqui para você, tá bom? Mas assim, a gente faz com todo o carinho possível, tá certo? Grande abraço, obrigado, fica com Deus e amanhã, se Deus permitir, a gente tá aqui de volta para trazer mais conteúdo para você. Abraço.